Bom dia, estimados irmãos. Vamos dar início à nossa escola bíblica dominical. Vou pedir que está à minha frente para nos dirigir com a palavra de oração, se faz favor. Amém, amém. O título da nossa lição esta manhã é Abacuque expõe as suas dúvidas em oração. Nós, como muitos certamente sabem, e presumo que devem saber, nós temos estado a estudar já há algumas semanas esta parte sobre a temática, melhor dizendo, da oração. O processo de oração vai acompanhar a nossa revista até ao fim. E vamos explorando vários autores ou grandes protagonistas, servos de Deus que dedicaram a sua vida em oração, sobretudo nos momentos difíceis, cruciais e determinantes da sua espiritualidade. Mas como os irmãos sabem que a oração, aliás, todas as igrejas cristãs têm a oração como sendo um baluarte do próprio sucesso da igreja, ou a maioria do sucesso da igreja passa, acima de tudo, em priorizar a oração. Mas a verdade é que nós vemos, por exemplo, no nosso meio, dá-se pouca ênfase à oração. Quando diz no nosso meio, estou a falar da nossa denominação. Enfatizamos mais o estudo da palavra, mas nós sabemos que quanto mais nós conhecemos a palavra, também deve ser um estímulo para nós orarmos. Mas a verdade é que nós não somos propriamente desconhecidos como uma denominação que enfatiza a oração. Há denominações que fazem mais isso do que nós, por exemplo, o pessoal da Assembleia de Deus. Mas isto não quer dizer também que oram mais do que nós. Mas a verdade é que nós sabemos, nós não enfatizamos tanto a oração como as igrejas pentecostais, mas isso tem alguma explicação, porque Gênese, que está por detrás, por exemplo, do surgimento dos movimentos tradicionais que a nossa igreja, a nossa denominação faz parte, enfatizavam, sobretudo, a importância da palavra de Deus, da doutrina. E esta é marca distintiva das denominações tradicionais que a nossa igreja também fazem parte, no sentido, enfatizamos muito a palavra. As igrejas, por exemplo, pentecostal, a ênfase, o seu surgimento, quem, enfim, se interessa por essas questões, evidenciam duas grandes marcas, que é a oração e também a evangelização. Todas as igrejas pentecostais têm esse DNA, pronto. Mas, e até aquelas coisas, às vezes, que nós vamos ouvindo, enfim, depreciação que as gerações vão fazendo, nós costumamos dizer que eles não conhecem a palavra, embora não é bem assim. Eles também dizem que nós não evangelizamos, nós não oramos. Pronto. Mas isso tudo tem a ver com marca identitária, denominacional. Ora, isto não quer dizer que nós não temos presente a oração, até porque a palavra de Deus, quando nós conhecemos, leva-nos também à prática da oração constante. Isso que eu estou a dizer, espero que, consigam também extrair. Mas a verdade é que, por exemplo, quando nós vemos, a nossa igreja até de vez em quando vai fazendo cultos de vigília, de oração, mas muitas igrejas de nossa denominação não têm essa prática, e muito menos falamos, por exemplo, um culto dedicado só exclusivamente, um dia todo dedicado à oração, mas outras denominações fazem isso. Mas a verdade, nós não temos que ter nenhum pudor, reservas em relação à oração, porque a oração parte sucesso significativo da igreja. É claro, como eu disse, por exemplo, quem conhece a palavra sabe que de antemão também que tem que orar e vice-versa. Nunca se pode orar corretamente sem conhecer a palavra. E também quem conhece a palavra automaticamente leva esta oração. Mas nós vemos que os tempos que nós vivemos há uma polarização, e esta polarização vai levando-nos a muitas outras questões que não interessam agora estarmos aqui a abordar. Mas desde logo, o estudo, a nossa revista da escola dominical, essa questão de Abacuque. Abacuque expõe as suas dúvidas em oração. E vamos procurar enfatizar mais o capítulo 3 deste grande livro, que se enquadra também nos profetas menores, não por ser hierarquicamente inferior aos outros profetas, mas é porque o livro em si, o seu conteúdo, é menor comparativamente com o dos profetas maiores. Por isso, vamos aqui tentar explorar mais o capítulo 3 deste versículo. Desde logo, questões de dúvidas.
resumidamente o livro antes de chegar ao capítulo 3. Nós vemos que Abacuque confrontava com seríssimas questões que é normal cada um de nós, enfim, confrontarmos. Mas nós sabemos que cada ser humano reage às dúvidas de várias formas. Há pessoas que, quando têm dúvidas, fazem questão de, enfim, questionar, perguntar, tentar esclarecer, usar recursos para poder serem esclarecidos. Há pessoas que são assim, quando têm dúvidas, não hesitam, não têm vergonha, não têm medo de perguntar, de interrogar e até de levantar questões que até podem não ser assim muito pacíficas, etc, etc. Mas há pessoas que reagem às dúvidas procurando esclarecimento. Mas nós sabemos que há outras pessoas que perante as dúvidas não falam. Preferem ficar com aquela dúvida só com elas, por reservas de serem mal compreendidas, porque nós sabemos que há questões dúvidas que são mesmo dúvidas bastante sérias e quando nós vamos levantar essas dúvidas, se essa pessoa não tem uma capacidade, sobretudo de tolerância, pode-nos começar a ver de outra forma ou a ter uma percepção negativa em relação a nós. Mas, razão pela qual essas pessoas às vezes fazem questão de não partilhar as suas dúvidas e ficarem com as suas dúvidas. Há pessoas que são assim. E certamente devem haver pessoas assim, aqui, que às vezes têm dúvida, não fazem questão de, enfim, tentar esclarecer. Quando digo dúvida, estou a falar aquelas dúvidas que são mais complexas e que são mais pesadas, usando assim essa expressão. Mas há outras pessoas que, perante a dúvida, entram na incredulidade, na descrença e, às vezes, até numa rebelião, etc, etc. Incredulidade, rebelião e uma perspectiva de descrença ou até de repúdio. Pronto. Isso é várias formas que cada um de nós tem da forma como encara as relações, dúvidas existenciais que fazem parte da nossa vida. E eu podia aqui levantar questões, por exemplo, porque é que algumas pessoas, por exemplo, isso é questões que são objetivas, porque é que algumas pessoas levantam num contexto tão desfavorecidos e são vítimas de muitas situações horripilantes e outras pessoas são numa situação abonatória, outros às vezes que têm uma vida completamente desregrada, acabam por ser bem-sucedidos, outros não. Porque é que às vezes uns são, enfim, desde logo na nascença, têm determinados tipos de patologias que vão lhe dificultando a vida durante todo o percurso, ou até perdas, às vezes. Quando essas questões se levantam, às vezes há seríssimas dúvidas que pode acontecer a qualquer crente. E essas questões desdobram-se do universo e como é que as coisas vão ser. Por exemplo, no céu, como é que é possível depois nós, aqueles que são os nossos familiares, porventura o nosso cônjuge, os nossos filhos, às vezes de ir ao inferno, como é que nós vamos sentir ali? Há seríssimas dúvidas que nós, enfim, vamos tendo, não só do ponto de vista espiritual, como também do ponto de vista secular. Mas é preciso, algumas dúvidas, nós não vamos nunca sermos esclarecidos também nesta vida, porque há muita coisa que nós não conseguimos compreender. Aliás, um dos versículos que as pessoas normalmente conhecem em relação a essas questões é Deuteronômio 29 e 29. As coisas reveladas é para nós, os nossos filhos, descendentes. As que não são reveladas, enfim, isso é do domínio de Deus. Nós não vamos também estar aqui todos esclarecidos nesta vida. Há coisas que sempre nos ficam aquém. Mas perante essa situação, Abacuque levanta aqui no capítulo 1 um confronto, dúvida, mas uma dúvida de questionar a Deus. Ele vai questionando a Deus, sobretudo, a decadência moral e política que se vivia no seu contexto, mais precisamente no reino de Judá. E essas interrogações de vendo a podridão espiritual, tanto dos líderes religiosos, de atores políticos e das pessoas que lhe cercavam. Apesar dessa podridão espiritual, essas pessoas estavam a prosperar. Ou seja, havia um aparente triunfo do mal sobre o bem. Isto deixava o profeta de Deus um pouco indignado. Mas se Deus realmente existe, se Deus realmente é justo, como é que é possível aqueles que vivem na injustiça acabam por ser mais bem-sucedidos e os que procuram viver retidão são marginalizados e hostilizados e acabam por ter uma vida, humanamente falando, desgraçada? Por que essa situação está a acontecer? Este é o primeiro capítulo logo, essas interrogações que ele vai confrontando.
Mas nós sabemos que essas dúvidas, não só da situação, porque é um diálogo que ele vai tendo com Deus, e Deus também vai lhe respondendo. Nós só podemos sermos esclarecidos, como nós vemos aqui o autor sagrado, quando nós, enfim, lemos a palavra de Deus, quando nós procuramos respostas na palavra de Deus, não nos homens, porque os homens podem nos induzir ao erro. E essas questões nós vemos, sobretudo no capítulo 2, ele vai falando ali no monte, no torre de vigia, ali para esperar a resposta de Deus. Ele está lá sentado para poder esperar a resposta de Deus. E essa resposta de Deus veio, e nós vemos a sequência, como é que Deus vai explicar as coisas. Dizer que Judá, esse Judá que você está a ver, essas pessoas que estão a viver na miséria espiritual, miséria política, essas pessoas vão ser destruídas. Mas perante essa resposta, parece ainda que ele ainda afundou nas suas inquietações, nas suas dúvidas. Porque dúvida, às vezes, leva a outras dúvidas. Podemos querer ser esclarecido um assunto. Quando nós somos esclarecidos, às vezes, se calhar, ainda baralha-nos ainda mais. Porque ele queria saber por que essa gente vivem assim e são bem-sucedidos. E Deus disse-lhe, olha, essa gente aqui não vão triunfar muito. Eles vão ser dizimados. E essa dizimação tinha a ver, Deus estava-lhe a mostrar, da invasão, iminente invasão, que recairia sobre Judá, por parte dos babilônicos. Ou seja, aquele povo ia ser conquistado, aquela gente ali ia ser conquistada. Mas perante essa situação que Deus lhe mostra, a conquista que demonstrava o próprio juízo de Deus sobre aquele povo, quer dizer, juízo, Deus vai usar um povo ímpio. Ele volta a questionar, mas como é que é possível? Nós somos realmente, vivemos numa podridão espiritual, mas essa gente são o teu povo. Como é que Deus vai julgar o seu povo com um povo ímpio? Neste caso, Babilônia. Babilônia é pior, eles nem sequer falam de Deus, tem outros deuses que constroem. Como é que Deus, porque Deus mostra-lhe que aqueles atores políticos de Judá iam ser, Judá e toda a nação inteira ia ser penalizada. E pergunta, mas por que tem que ser Babilônia? Aqui novamente ele começa essa sua inquietação, mas Deus mostra que a situação de Babilônia, porque se Babilônia que veio, Deus vai usar Babilônia para punir o seu povo, nós não estamos ainda perante um reparo total da injustiça, porque os babilônios também não são exemplo. Impõe-se a justiça com justiça. Não se resolve a questão da justiça como outra, ou a questão da injustiça como outra injustiça. Logo daí ele ainda ficou ainda mais indignado perante a situação terrível que ia cair sobre a nação. Mas Deus disse que também Babilônia, apesar disso, Babilônia vai também ter a sua paga. No capítulo 2, nós vemos a descrição que ele vai mostrar, sobretudo, os 5 ais que ele vai proferindo ali, que Deus lhe mostrou como é que também vai ser com a Babilônia. Isto demonstra-nos que Deus usa mesmo aqueles que não são os seus filhos para, enfim, concretizar os seus intentos. Deus pode usar até coisas que são más para, enfim, fazer a sua justiça. Mas aí nós não conseguimos, enfim, saber o alcance dessas questões, porque são questões que nos ultrapassam. Como é que Deus pode usar o mal para o próprio bem? Ainda ontem estávamos numa reflexão aqui de situações assim que pode acontecer. Como é que todas as coisas, podemos dizer, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, sendo que muitas dessas coisas às vezes são coisas maléficas. Como é que isso pode ser para a bênção e edificação daquela pessoa em primeiro lugar, para depois o seu redor? É complicado digerir essas questões. Mas a verdade é que Deus mostra a Abacuque que a questão da Babilônia, ele vai usar Babilônia, um povo ímpio, para penalizar o seu povo, para castigar. Mas é um castigo terrível, porque quando nós vemos, por exemplo, sobretudo, Lamentações de Jeremias, o quadro negativo, e aliás, que vai próprio ser clamada na figura da Raquel, que chora pelos seus filhos, é uma analogia, que chora pelos seus filhos, pelo cativeiro. Nós vemos como é que aquilo foi terrível. Aquela queda, a conquista, como é que os babilônicos arrasaram completamente Judá e saquearam o próprio templo de Deus e levaram eles para cativeiro durante muitos anos. Mas nós vemos aqui, depois dessa situação, o autor agora, o centro é no capítulo 3, que vamos começar a explorar aqui. E ele diz aqui, logo no versículo 1, diz assim, a oração do profeta Abacuque sob a forma
de canto. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Deus veio de Temá e o santo do monte de Pará, a sua glória cobriu os céus e a terra encheu-se do seu louvor. Ou seja, se nós vemos no capítulo 1, mas precisamente capítulo 1 e capítulo 2, de uma forma mais diferente, havia uma forma tipo de indignação, de queixume, de incompreensão por parte do profeta de Deus. Neste caso nós já vemos uma postura completamente diferente do profeta. Por quê? Porque ele, nesse torre de vigia, ele foi demonstrado a visão. E esta torre de vigia também remete próprio o mergulhar na palavra de Deus. A palavra de Deus que nos tranquiliza, que nos demonstra o que é a vontade de Deus e como é que as coisas vão desenvolver. Por mais que nós não conseguimos ser completamente esclarecidos, mas nós ficamos mais apaziguados, mais reconciliados e mais esperançosos em Deus. Há muitas coisas que nós não compreendemos, mas nós sabemos esperar em Deus. Nós deixamos que as coisas tomem o seu curso, porque Deus é soberano. Desde logo aqui neste primeiro versículo, nós vemos aqui a palavra e a oração nos colocam no caminho da restauração. Porque ele, quando ele confronta com a palavra, o que ele fez automaticamente? Desdobra-se em ato da oração. Ou seja, quem conhece a palavra nunca pode negligenciar a oração. Porque é a palavra que nós conhecemos a vontade de Deus. Mas como é que nós podemos comunicar com Deus? É através da oração. Se uma pessoa conhece a Deus e não comunica com Deus, podemos dizer que essa pessoa conhece a Deus? Não conhece. Pode ter um conhecimento intelectual, mas não um conhecimento profundo, porque nós só conhecemos verdadeiramente uma pessoa quando nós vamos falar com a pessoa. Por isso, às vezes, sobretudo nos relacionamentos mais conjugais, um dos casais que normalmente não é tão aberto a falar, o outro não vai saber muita coisa dessa pessoa, porque ele não conversa, não abre. Não explica o que é que lhe passa na alma, o que é que lhe acontece, as suas frustrações e problemas e adversidades, como é que se confronta no trabalho, como é que está o trabalho, como é que está a sua vida, a expectativa, se está feliz ou não. As pessoas que não comunicam, é difícil, nós sabemos, nós não somos omniscientes, nem conseguimos ler a mente do outro. Nós só conseguimos saber como é que o outro está quando nós vamos interagindo, quando vamos relacionando e vamos percebendo melhor. Se nós falarmos mais com uma pessoa, nós conseguimos conhecer melhor aquela pessoa. Certo? Nós conhecemos. Se alguém vem me dizer, olha, eu falei assim, aquele outro, diz, calma, eu conheço mais ou menos essa pessoa. Obviamente que há exceção à regra, algumas coisas que podem resvalar. Mas, por norma, as pessoas que falam conhecem-se mais. Essa é a razão pela qual os amigos, os familiares são mais próximos, que se interagem, as pessoas conhecem, sabem mais ou menos quais são as dificuldades, as lutas, as conquistas, as vitórias, os sucessos, as expectativas, mais ou menos daquela pessoa. Com Deus é exatamente isso. Porque se uma pessoa não comunica com Deus, não vai saber o plano de Deus, não vai saber a vontade de Deus. Pode dizer, eu leio a palavra, mas leio a palavra, há pessoas que leem um livro e não sabem o que é que estão lá a ler. Não está a extrair aquilo que está a ler, não está a interiorizar realmente aquilo que está a ler. E nós, com Deus, nós podemos ler e temos muitas dúvidas. Essas dúvidas são esclarecidas diretamente em oração, porque em oração nós temos essa música que encontro paz, é uma oração que eu encontro a calma. E essa oração proporciona-nos uma intimidade verdadeira com Deus. Por isso aqui o primeiro tópico aqui que nós vemos a palavra e a oração nos coloca no caminho da restauração. E isso que nós vemos que vai acontecer com o profeta de Deus. Ouvir a palavra de Deus é a única maneira de enfrentarmos vitoriosamente a crise. É a única forma. Porque a oração não só leva-nos a estarmos mais tranquilos com Deus, mas também de poder aquietar os nossos corações. Por isso aqui o autor sagrado, neste capítulo, ele começa ato de exaltação. Já não está naquela fase de queixume, naquela fase de revolta e de indignação, de tentar saber, porque ele foi esclarecido através
desse mergulho na palavra de Deus e através também da oração. Por isso diz assim a oração do profeta Abacuque sob a forma de canto, porque isso já é uma oração, mas é uma oração de exaltação, de louvor e de, enfim, glorificação. E depois diz assim: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Quer dizer, essa ideia, eu ouço a palavra e consegui ter um temor reverencial. Não um temor de assustar, mas um temor reverencial. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Deus veio de Temá e o santo do monte de Pará. A sua glória cobriu os céus e a terra encheu-se do seu louvor. Ele aqui vai só exaltar a Deus, mas pelos seus feitos do passado. Essas cidades aqui circunscreve, ou lembra-nos, ou remete por, enfim, cativeiro Egito. E como é que Deus, no meio da circunscrição destes territórios, foi dali que Deus, enfim, convocou Moisés, foi ali também que Deus realizou grandes prodígios a favor do seu povo. Logo aqui ele começa a sua oração com exaltação de mostrar os feitos passados de Deus na vida do seu povo. Nós só conhecemos Deus quando nós lembramos aquilo que Deus fez. Porque se nós não lembramos disso, o que é que vai nos levar? Nós vamos ter muitas dificuldades de compreender a realidade que nós vivemos e até a projetar as coisas para o futuro. Por isso as pessoas, por exemplo, os crentes que são ingratos, são crentes que não olham para trás. Não lembram das bênçãos que tiveram por parte de Deus. Porque quando uma pessoa só concentra dos problemas presentes, essa pessoa vai fracassar na fé. Por quê? Porque só vai focalizar nos problemas, nas circunstâncias que está a viver. Essa é a razão pela qual nós temos que ter memória de voltar ao passado, daquilo que Deus fez, daquilo que Deus é e fez na vida do seu povo. E na vida, neste caso, particularmente agora, de cada um de nós. Porque para nós só sermos salvos, para nós até podermos nascer e termos muitas conquistas, Deus fez coisas nas nossas vidas. E nós temos que lembrar isso. E o autor sagrado volta essas ideias aqui de mostrar os grandes feitos que o Senhor fez no passado em relação ao seu povo. E nesta versão aqui mais do português corrente, diz a oração composta pelo profeta Abacuque em forma de lamentação. Ó Senhor, ouvi falar daquilo que tens feito, e isso encheu-me de respeito para contigo. Faz agora no nosso tempo as mesmas coisas para que nós as conhecemos. Embora tenhas razão para estar irado, mostra agora a tua bondade. Ou seja, ele apela aqui a avivamento. E este avivamento que se requer que o povo de Deus ora e pede é para criar um despertamento espiritual. Um despertamento espiritual que leva à ação, que leva à santificação, que leva ao compromisso, que leva à propagação do reino de Deus para o círculo que estamos inseridos e, consequentemente, para o mundo. Mas, em primeiro lugar, é preciso de avivamento. Se nós não tivermos avivamento, nunca podemos ser bem-sucedidos espiritualmente e muito menos triunfar. E ele aqui, o autor sagrado, fala dessa questão. Mas depois nós vamos ver, na segunda secção, do versículo 3 até o versículo 15, o autor sagrado fala da visão dos gloriosos feitos de Deus no passado e ajuda-nos a enfrentar o presente. Aquilo que eu estava a dizer. E rapidamente nós vemos aqui como diz, o seu brilho é como a luz do sol e da sua mão saem raios brilhantes que mostram o poder que nela se esconde. Mas nós vemos aqui logo nos versículos que lemos a questão que Deus é luz. Deus é luz que ultrapassa até a dimensão de luz. E nós vemos isso que aqueles que tiveram contato de ver Deus, pelo menos esse resplandecer da sua luz, muitos não conseguiram, enfim, confrontar com aquela realidade. Alguém lembra-se de caso de quem viu Deus e não resistiu? Isaías diz, ai de mim, não é? Quando Isaías viu a glória de Deus, ele, ai de mim. E outros autores, eu só quero que digam, ou então explicam qual é a reação daquela pessoa ao constatar a glória de Deus. Paulo, quando viu, ele ficou literalmente cego. Além de Paulo, mais João. Na ilha de Pátimos, o que é que lhe aconteceu? Caiu literalmente de joelhos. Exatamente. E mais?
Daniel também, numa situação, caiu também, em caso de revelação de Daniel. Ou seja, nós vemos aqui essas situações que vamos ver, mas isso são teofonias, porque não é propriamente aquilo que podemos dizer a plenitude de Deus na sua essência. Mas essa é a realidade. O autor sagrado vai enumerar isto tudo e por aí fora. E depois, no versículo seguinte, ele agora enaltece a Deus como sendo um Deus que é guerreiro, o Deus que comanda um exército de guerra e que dirige a guerra. E essa guerra, em última instância, é a favor do seu povo. Diz assim: à sua frente envia a peste e atrás dele vêm as doenças. Quando ele para, a terra treme, e quando ele olha, estremecem as nações. Desfazem-se as montanhas eternas, abaixam-se as colinas antigas, caminhos por onde ele outrora passou. Vejo o povo de Cuja cheio de pavor, e os habitantes de Midian a tremerem de medo. É porventura contra os rios ou contra os mares que se inflamam a tua ira, ó Senhor? Tu andas sobre as nuvens no teu carro triunfante. Essa ideia de guerra. Preparas o arco e dispões as flechas. A terra abre-se e aparecem os rios. As montanhas tremem ao ver-te e logo as chuvas inundam a terra. O mar imenso faz ouvir a sua voz ao lançar para as alturas as suas ondas. E depois, novamente no versículo 11, o sol e a lua não saem da sua morada perante o brilho das tuas flechas e a luz cintilantes da tua lança. Com a tua indignação percorres a terra e com a tua ira esmagas as nações. Avanças em auxílio do teu povo e do rei que tu escolheste. Avanças em auxílio do teu povo e do rei que tu escolheste. Ou seja, aqui o autor sagrado vai mostrar que Deus vem, porque como eu estava a dizer, esses juízos que cairiam sobre o povo de Deus, mesmo assim Deus vai salvar o remanescente fiel para cumprir o seu propósito. E esse justo que viverá pela fé será, enfim, preservado. Aliás, a ideia última deste livro também é que o justo viverá pela fé. E nós sabemos que esta ideia do justo viverá pela fé vai ter uma grande, enfim, acolhimento na teologia do apóstolo de Paulo e aquilo que tem a ver com a estruturação do cristianismo, enfim, que nós tão bem conhecemos. Mas nós vemos aqui, Deus vem para fazer justiça, vem como guerreiro. Mas esse guerreiro é depois para, enfim, acertar conta com a Babilônia. Porque a Babilônia, que conseguiu, enfim, desgraçar o povo de Deus, que Deus usou, neste caso, para, enfim, levar o seu povo ao caminho certo, mas essa Babilônia também será destruída. Não há nada que possa resistir a Deus, nem a natureza, como nós vemos, nem qualquer outras situações. E Deus vem com as próprias calamidades sociais, vem com as doenças, para quê? Para, em última instância, punir os ímpios e triunfar aqueles que são dele. Mas nós vemos aqui: avança em auxílio do teu povo e do rei que tu escolheste. Mas deitas por terra a casa do ímpio e pões a descoberto até os seus alicerces. Matas o chefe com as suas próprias flechas e o seu exército foge em dispersão, quando eles se precipitavam sobre nós com alegria para devorar uma vítima sem ninguém dar conta. Avanças pelo mar e com os teus cavalos no turbilhão das águas imensas. Ou seja, tudo aquilo que Babilônia fez com o povo de Deus, Babilônia também vai provar o seu próprio veneno. Aliás, como está no capítulo 2, que está lá relatado naqueles ais, aquele aparente triunfo do mal, um dia ia cessar, porque Deus ia fazer com que os ímpios, os malfeitores, a injustiça ser penalizada. Ou seja, Babilônia era conhecida, o exército babilônico que era um exército feroz, desumano e bárbaro. E fazia todas essas coisas, aliás, como próprio fizeram com outros povos e especialmente com o povo de Deus. Mas eles também acabarão por ser vítimas desta situação. E nós entramos depois na última parte, a canção de triunfo no meio da dor e um testemunho vibrante da nossa fé. Ou seja, essa visão gloriosa que Abacuque veio, Abacuque agora está preparado para enfrentar os problemas que vinham, porque essa situação era só uma profecia que ia acontecer num futuro breve. E a profecia tinha a ver com as queixumes do capítulo 1 que eu estava a dizer, de que aquele seu povo, aquela gente ali,
iam ser penalizados por Deus. Deus ia usar o povo ímpio para castigar o seu povo através do cativeiro babilônico. Mas perante essa situação, é situação devastadora. É uma situação que o próprio Abacuque vai ter que enfrentar, porque o castigo vem sobre o seu povo, e certamente ele tinha os seus ente queridos, neste caso, familiares, é o povo, neste caso. Mas aqui, perante essa situação de esclarecimento de Deus, ele agora, no versículo 16 seguinte, nós vamos ver como é que o autor descansa em Deus. E esse descanso em Deus não estava a dizer que Deus tinha mudado a sua situação, ou que não ia passar por problemas, ou já tinha ultrapassado as privações, ou que já estava numas maravilhas. Não. Agora ele está preparado para enfrentar o problema. Agora que vem o pior. Mas neste pior, ele já estava mentalizado. Por isso, nós vemos aqui, dos versículos 16 e 19, mostra-nos a canção de triunfo no meio da dor e o testemunho vibrante da nossa fé. Desde logo, diz aqui de forma clara: ouvindo eu, o meu ventre se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios. Ou seja, depois dele contemplar tudo isso, ele ficou incapacitado, começou a ter falências corporais, até inclusive na sua boca. Por ver essa glória de Deus, essa manifestação de Deus, ver este poder de Deus que veio atuar, ele ficou incapacitado. Ficou com fragilidade na articulação do seu próprio corpo. Ouvindo eu, o meu ventre se comoveu e a sua voz tremeram os meus lábios. Entrou em podridão nos meus ossos e estremeci dentro de mim. Mas nota agora o que é que ele diz. Descansa eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. Descansa. Quando vem o período da grande tribulação que recairá sobre o povo, sobre aqueles malfeitores, seu povo, tu descansarás. Descansa, espera em Deus. E isso remete-nos também por situações presentes, que é a história da igreja. A igreja vive sempre situações de tribulação. Nós sabemos que nos finais dos tempos vem um período de grande tribulação. Que no capítulo 24 de Mateus, Jesus disse: se Deus não abreviasse aqueles dias, ninguém se salvará. Mas por causa dos excluídos, Deus abreviará aqueles dias. Ou seja, o remanescente fiel, o povo de Deus será sempre poupado, mas terá que enfrentar aquelas situações. É como o que nós vivemos hoje em dia. Nós vemos muita situação de problemas, de conflito, de contradições e de contrariedades. Nós vivemos num mundo que acabamos, direta e indiretamente, também por estarmos a sofrer por causa dos malfeitores. Mas mesmo assim nós temos que saber esperar em Deus, como ele diz aqui, de uma forma clara. Descansa eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. Neste caso, contra a Babilônia. Mas também contra os problemas recorrentes que o povo também dele estaria a enfrentar. Depois no versículo 7, porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzem mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Ou seja, nós vemos aqui que o autor sagrado, depois de ser esclarecido, ele desprendeu todas as suas coisas que não têm a ver com as circunstâncias. Ou seja, ele colocou a sua fé num patamar superior daquilo que são as circunstâncias de problemas do dia a dia, de injustiça, de perdas, de rejeição, de violência, de abuso, de discriminação e de problemas que nós sabemos que, enfim, acontecem no nosso mundo, de aparente triunfo do mal sobre o bem. O autor sagrado já não prende a sua confiança, não só a sua confiança, como também a sua alegria nessas coisas. Reparem aqui, ele vai especificando de forma muito clara. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzem mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Ou seja, nós estamos a falar de um contexto naquela região que dependia da sobrevivência, dependia dos produtos da terra e de criação de gado. Quando não há essas coisas, não há mantimento, não há
não há riqueza, não há bens, não há como sobreviver perante essas situações. Vai haver falta, vai haver falência, vai haver carência e por aí fora. Mas o autor sagrado colocou as suas expectativas, a sua fé em Deus, a alegria, não estará dependente disto. Não é por causa de que as previsões que as pessoas vão fazendo, os cenários catastróficos que nós vivemos, por as pessoas serem infiéis, por as pessoas nos maltratar, por serem, por exemplo, mentirosos, por fazerem corrupção e por sermos vítimas de muitas situações, que vai depender a nossa fé. A fé do Filho de Deus não depende dessas circunstâncias. Se depender, não é porque essa pessoa, a sua verdadeira razão são nas coisas, não em Deus. Por isso nós podemos estar felizes mesmo no problema. Pode parecer um paradoxo. Podemos sentir paz mesmo nos problemas. Podemos cantar mesmo na situação de dor e sofrimento. Podemos. É mais difícil, mas podemos. E temos exemplos disso. Quando o apóstolo Paulo foi açoitado, estava na prisão, o que é que fazia? Cantava lá. Cantava ou não cantava? Cantava. E Jesus Cristo, na última ceia, antes de enfrentar a cruz, depois de tomar ceia com os seus discípulos, foi a última coisa que fez. Cantou um hino. E esse canto é cântico de vitória. Jesus sabia, como nós vemos, logo de seguir, como depois, quando ele foi para o jardim, ele estava a orar até as suas gotas transformaram-se em sangue. Mas Jesus cantou e falou abertamente da sua morte ali com os discípulos e depois de tendo cantado o hino saíram para o Jardim das Oliveiras. Ou seja, e este caso, como de outros casos, nós podemos alegrar mesmo nos problemas, nas dificuldades. Aliás, nós temos este canto que eu queria que nós cantássemos, mas provavelmente já não vamos cantar. Esta paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem, não é? Este gozo que eu sinto em minha alma. Mas nós sabemos, num mundo que prioriza mais o bem-estar, o materialismo, o conforto, o prazer e essas coisas todas, acaba por ser loucura nós dizemos que nós sentimos paz em meio dos problemas. O apóstolo Paulo diz que importa muito sofrimento até entrar no reino de Deus. O sofrimento faz parte do cardápio da vida de um cristão, porque é um pronúncio para a nossa entrada no reino de Deus. Por isso, o crente que não está preparado, mentalizado para o sofrimento, terá grandes dificuldades de enfrentar a vida cristã. Porque nós carregarmos a nossa cruz representa o quê? O sofrimento. Claro, nós não sofremos como o Senhor Jesus, porque já sofreu por nós, mas nós vamos sofrendo das coisas que vão acontecendo na nossa vida. Mas o autor sagrado mostra aqui de forma muito peremptória, quer dizer, esta exaltação de que realmente a sua vida não vai depender nada disso. Porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vida, o produto da oliveira minta e os campos não produzem mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja vaca, todavia eu me alegrarei, mesmo assim eu me alegrarei no Senhor, e não só alegrarei como exultarei no Deus da minha salvação. Depois no versículo 19, Jeová, o Senhor é minha força. A ideia de estabilidade, o Senhor é a minha força e fará os meus pés como os das servas. Se nós vemos aqui, faz os meus pés como os servas e me fará andar sobre as minhas alturas. Essa ideia de ultrapassar, de ir muito mais além. No versículo 16 nós vemos que ele parece paralisado nas suas articulações. Aqui ele mostra aqui este animal viado que consegue, enfim, correr mesmo nos arbustos, nas situações e até à noite tem essa capacidade. E ele vai fazendo analogia com esse animal. Mas antes disso, o Senhor é a minha força e fará os meus pés como os da serva e me fará andar sobre as minhas alturas. E essa é de uma forma muito peremptória que ele acaba a andar nas alturas. E essas alturas nós sabemos que em última instância nós vamos estar a andar com Deus nos céus. O autor acaba esse grande livro com louvor, exaltação e glorificação. Nós podemos resumir este livro, Abacuque, de forma geral, para terminarmos, em 5 grandes lições. A primeira lição é de que Deus julga o seu povo. A visão de Deus é uma visão aterrorizadora das coisas que vão acontecer no futuro. Quando nós temos essa visão, é assustador.
Quando nós vemos, por exemplo, os sinais dos tempos, aquelas coisas que vão acontecer, se ler o capítulo 24 de Mateus, embora os primeiros versículos muitas coisas aconteceram, mas no final são coisas bastante assustadoras. Mas a segunda lição que nós vemos é de que Deus, Ele é glorioso. E a história tem um rumo, e este rumo não foge o domínio de Deus. A terceira lição é uma lição moral. Os violentos serão punidos. E a outra lição é uma lição espiritual. Neste caso, justo viverá pela fé. E a última lição, que é final, é a alegria de crer. E essa alegria de crer não depende das circunstâncias, mas daquilo que Deus operou em nós e daquilo que nós somos também em Deus. Que Deus nos ajude a nós podermos levar as nossas inquietações diante de Deus. Vamos ter muitas dúvidas, vamos ter muitas inquietações, não vamos compreender muitas coisas, mas a única forma de atenuar o antídoto mais adequado é de nós procurarmos ler a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus, mas também ter uma intimidade com Deus através de oração, porque isso vai nos dar uma visão gloriosa de Deus, uma visão também daquilo que Deus espera de nós. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Vamos terminar com uma palavra de oração e convido os irmãos a ficarem de pé para terminarmos com a palavra de oração. Deus, nós te louvamos, Senhor, por essa escola bíblica dominical. Nós sabemos que ficamos muito aquém sempre daquilo que são as nossas dúvidas e dúvidas existenciais que vamos tendo, e muitas das vezes nós não conseguimos, enfim, ir para o caminho mais adequado que tu nos ensinas, de acordo com a tua palavra, e nós procuramos esclarecer em ti. Por isso, Deus, ajuda-nos a podermos depender mais de ti, através de leitura constante da tua palavra e também na oração permanente contigo, Senhor. Abençoa-nos, Senhor, ajuda-nos nas nossas dificuldades, ajuda-nos a superar os problemas que temos, mas acima de tudo consciencializa-nos a saber que esses problemas não são eles que vão depender a nossa fé, que vão depender a nossa certeza da salvação e muito menos no nosso gozo da salvação, Senhor. É no nome de Jesus que tudo isso te pedimos e agradecemos, esperando que o Senhor continuará a falar conosco no decorrer deste dia. É no nome bendito de Jesus Cristo que oramos. Amém.